Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, estamos com o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agricultura, sobre agropecuária, sobre agronegócios. E hoje eu estou recebendo aqui o Maurício Pontes, que é do Instituto Mineiro de Agropecuária. Ele está com a gente aqui falando sobre o mercado do ovo caipira, o Certifica Minas no que diz respeito ao ovo caipira. A gente falava no bloco anterior, Maurício, sobre essa questão do ovo caipira e eu te perguntava sobre o mercado. Que mercado é esse? A gente está falando, quando a gente fala aqui o mercado do ovo caipira, a certificação do ovo caipira, o que a gente está falando na prática? Sim, o mercado do ovo caipira hoje, como eu disse anteriormente, ele é voltado exatamente para esse consumidor mais bem informado e exigente, né, que tem conhecimento do alto valor nutricional e agregado que esse ovo tem, e principalmente aos produtores, no nosso caso do Certifica Minas, né, do estado em si, nós temos certificados produtores voltados para a agricultura familiar. E é um grande benefício para eles, porque a gente atua dentro junto aos agricultores familiares, como uma política pública. O Certifica Minas Ovo Caipira é uma política pública. Por quê? Primeiro, o produtor vai ter uma isenção total de taxas. É gratuito para o agricultor familiar. A única coisa que ele tem que apresentar para a gente é a DAP, né, ou CAF ativa, né, que é um documento que comprova que ele está inserido na estrutura da agricultura familiar. Uhum. Então, aí é o primeiro passo, é gratuito. Se você pegar uma certificadora hoje privada, durante o processo de certificação, um produtor vai ter um gasto por baixo, de 5 a 10 mil reais. No nosso caso, já é gratuito, né, como política pública. Uma outra questão importante a ser ressaltada como política pública é esse produtor que tiver dificuldade, porque a primeira coisa que ele tem que fazer é acessar nosso site e acessar as normas de certificação. O que seria isso? É o nosso relatório de auditoria. É o relatório de auditoria que o auditor vai aplicar no dia, né, para verificar se ele vai recomendar ou não a certificação. Então, o produtor verificando ali, ele vai ver se ele consegue atingir o ponto de corte nosso, que é 80%, né, de todos os itens contidos ali. Então, eu ressalto o seguinte, que a maioria dos produtores, principalmente inseridos na agricultura familiar, eles têm dificuldade, né, em cumprir todas essas normas. Eles pegam um relatório de auditoria e não sabem o que fazer, né? Uhum. Aí entra outra questão que é gratuita também, eles procuram a Emater. A Emater presta um trabalho preponderante, fundamental, dando consultoria e orientando os produtores aí. Pois é, e uma pergunta que ocorre, por exemplo, e se nesse processo de certificação, eu tenho lá minha granja, eu quero fazer a certificação para que eu tenha meu ovo caipira certificado. Se eu encontro ali um problema nessa certificação, a gente tem aí a possibilidade de uma orientação para readequação, porque às vezes o produtor que está nos acompanhando pensa assim, que nada, vou trazer a certificação que a turma vai bombar o meu ovo caipira. Uhum. Talvez não seja isso, né? Só para deixar claro, dentro do IMA nós temos várias gerências. E nós temos as gerências que atuam na defesa agropecuária, que tem atividade fiscal, e realmente a ação é punitiva. E a nossa gerência é uma gerência de certificação, que é diferente. Trabalhamos com auditoria. O que a auditoria propõe? Ela propõe uma melhoria constante do processo produtivo. Por exemplo, durante uma auditoria, o produtor não conseguiu atingir os 80%, ou não cumpriu um item obrigatório ali, nós damos um prazo de 90 dias para que ele se adeque, sabe? E, por exemplo, tem uma etapa anterior que ele tem que nos encaminhar um requerimento com alguns documentos anexos, né, que é um linguajar até técnico aqui, que é memorial descritivo das medidas higiênico-sanitárias, manual de boas práticas de fabricação. Ele nos encaminha esses documentos. Caso esteja errado, tenha algum problema ali, nós comunicamos com ele para que ele faça a adequação e seja corrigido. Então, é um processo de consonância entre o produtor e o IMA. Né? Não é punitivo, a gente está ali buscando a melhoria constante do processo produtivo. Eu acho interessante essa explicação, porque às vezes a pessoa vê o IMA, o Emater e vê assim, será que a turma do governo vai fazer uma análise? Tem análise também, mas nesse processo da certificação é um outro departamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa bem diferente, já diria o poeta. Agora, Maurício, você citou agora na nossa conversa que cada galinha ali, cada franga ali, um ovo por dia. Uma granja com 4.000 faz aí 4.000 ovos por dia. Quantos ovos a gente produz? Dá para ter uma noção de quantos ovos a gente produz hoje em Minas Gerais com a agricultura familiar?
voltado para a agricultura familiar em relação à certificação de ovo caipira, não temos esse dado. Infelizmente, não. Ainda não, né? Vai chegar. Mas a gente vai chegar. Tá recente. Agora, é uma atividade recente. Mas é uma produção, é uma atividade recente, mas é uma produção muito grande, né? Porque assim, eu não sei, eu não tenho. Eu acho que o grande barato aqui do Agrobê, a gente está falando às vezes para as pessoas que têm conhecimento e trazendo pessoas para levar conhecimento para as outras, assim, e ter uma noção do que é o agro. Eu não sei o que o telespectador imaginava, mas eu até não sei se eu imaginava que alguma produziria mais, outros produziriam menos. Mas aí aquela pergunta, o animal que está sofrendo, a ave que está sofrendo ali, presa, como você citou ali um exemplo, ela corre o risco de não produzir nada? Porque ali você está falando do bem-estar animal, da questão toda. Corre o risco de, num processo das antigas, o processo de aprisionamento, não ter produção nenhuma? Isso é importante ser ressaltado. No nosso sistema de produção, né, de certificação, Certifica Minas Ovo Caipira, como o produtor ele ganha em gestão na propriedade, de maneira a valorizar, né, essa questão humanitária do bem-estar animal, de boas práticas de produção e de sustentabilidade, as galinhas se tornam mais produtivas. E realmente, a galinha que fica inserida numa gaiola durante todo o seu período de vida, ou pelo menos período produtivo, ela tende a estressar. E realmente há uma queda na produção de ovos. Então a gente tem que verificar que no Certifica Minas Ovo Caipira, os produtores inseridos em todas aquelas características que eu citei, as galinhas têm se tornado extremamente produtivas. Um produtor em que eu participei da auditoria, ele até brincou comigo, depois que a gente colocou o sistema de criação de ovo caipira aqui, as galinhas não falham um dia. Ou seja, estão todo dia, né? Todo dia, ele brincou comigo lá. Não, e realmente, valorizando o bem-estar animal, elas produzem mais. E a gente pode falar, a gente falando que é um lance recente, a gente destacando o mercado. É um mercado promissor, né? Tem muito a crescer em Minas Gerais. E aí a gente fala, quando a gente fala do crescimento, a gente está falando também daqueles produtores que estão se inserindo nesse mercado, estão começando nesse projeto. Você já tem aí nessas andanças já conversas de gente com os pares ali, né, nos municípios, fulano está indo bem, então também vou começar. Ou seja, é um efeito cascata positivo? Tem ocorrido esse efeito cascata. Hoje mesmo já recebi 2 ligações de produtores interessados, né, acessaram o nosso site. Depois eu posso estar passando, né, o passo a passo, para quem tiver interesse. Já acessaram o nosso site, já procuraram a Emater entrou em contato comigo, porque eles né, de vez em quando eles têm algumas dúvidas, e eu estou ali exatamente para sanar a Emater. E tem aumentado. E quanto aos consumidores, como eu disse, o consumidor só tem a ganhar, né, dentro desse mercado. E essa informação também tem sido em efeito cascata. Perfeito. Né? Na mídia tem nos procurado, tem sido divulgado, e o consumidor, se tornando mais bem informado, tem adquirido, tem procurado esse produto de maior valor agregado, né? E esse efeito que a certificação faz no ovo caipira, a gente já teve a oportunidade de falar aqui no programa em outros produtos, né? O Certifica Minas, ele está sempre buscando um novo produto do nosso agro que de repente não tem aquela certificação ainda, ou pelo menos tem um processo de produção que pode ser, de certa forma, melhorado ali, ou pelo menos padronizado, para que tenha uma venda melhor, que o produtor ganhe, que o mercado ganhe, que o consumidor ganhe no final? O que acontece com a certificação? Toda certificação ela é voluntária. Então, o que ocorre? As nossas certificações, os escopos, né, que seriam os produtos que nós temos hoje a serem certificados, partiram da demanda de produtores. Eles nos procuraram e pediram, a gente quer certificar o ovo caipira, tem como vocês criarem uma certificação para a gente de ovo? Inclusive, do ovo surgiu dessa forma, com 2 produtores nos procurando. A do frango caipira foi da mesma forma, e dos outros escopos também. Então, parte da demanda do produtor, ela sempre é voluntária. Né? Mas sobre o padrão que você falou, ela vai seguir um padrão. Né? As etapas são as mesmas e a gente segue normas internacionais, né, voltadas à certificação e à auditoria. Né? Essa questão da saúde do animal, do bem-estar animal, ela é uma tendência para a produção ou a gente está falando de uma exceção à regra? É uma tendência. O
O que está acontecendo, né? Recentemente temos verificado uma falta de ovos em alguns países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma questão sanitária, que foi a gripe aviária, onde abateram 44 milhões de aves poedeiras, né? Representando 5%, né, das aves do país. Só que aconteceram coisas interessantes também. No Colorado e na Califórnia, o que aconteceu? Eles criaram legislações locais proibindo a criação de galinhas em gaiola. Então, esse processo mais moroso da galinha ser criada solta tem causado essa falta de ovo nesses países, né? Mas é uma tendência. A Nova Zelândia, por exemplo, em 2013, ela estabeleceu um prazo de 10 anos para que os granjeiros, né, de aves de postura se adequassem também ao fim do uso de gaiolas nas galinhas, que as galinhas fossem criadas soltas. Então, é uma tendência mundial. É uma tendência nossa aqui, né, de mercado, e é mundial. O ovo mineiro, o ovo brasileiro, ele tem fôlego para conquistar o mercado internacional? Tem. Hoje nós somos principalmente com essa falta, né, de ovos que está acontecendo recentemente, pela gripe aviária, influenza aviária, ainda bem que nunca tivemos no nosso país, né, nosso país é isento disso, temos fôlego sim. Hoje nós somos o 6º maior exportador. Né, e com a crise na União Europeia, com a guerra lá na Ucrânia, que é o principal produtor de grãos, né, da União Europeia, está faltando ovo. No Reino Unido, em Portugal, em vários países. E o Brasil tem que pegar esse gancho, né, e ele vai pegar, porque a nossa produção ela tende a aumentar. Nós tivemos uma queda, infelizmente, que ocorreu por uma falta principalmente de milho em 2020. Devido à seca, né, que ocorreu. E o tempo de recuperação geralmente são 2 anos. Então, esse ano a gente espera uma produção 2% menor. Mas eu acredito que nos anos seguintes a gente vai alavancar e vai exportar mais. Muito bem, gente. Mergulhamos aqui no mundo do ovo caipira, da produção de ovo. Só uma pergunta, dessa ovaiada toda aí, grande parte, o ovo caipira. Você fala de exportação. Não, exportação, o ovo caipira ainda não está. Eu estou falando dos ovos. Dos ovos em geral. O ovo caipira é uma atividade muito recente, tende a crescer. Mas podemos pensar. Podemos pensar no futuro, cada vez mais próximo, né? Devido à exigência de mercado mesmo. Legal, a turma vai gostar, os gringos vão gostar do ovo caipira. Ô Maurício, para a gente finalizar aqui, como é que a turma que está nos acompanhando aqui faz para buscar o IMA e fazer essa certificação do ovo caipira? Recomendo entrar no site do IMA, que é www.ima.mg.gov.br, entrar na aba certificação. Ao entrar nessa aba, ele vai ter uma gama de produtos que podem ser certificados, né, que a gente fala de escopos. Procurar o ovo caipira, clicar no ovo caipira e lá vai ter o passo a passo do início, né, do envio do requerimento, do conhecimento das normas, até a emissão de certificado e autorização do uso de selos nos rótulos. Tá? E no site também a gente tem uma cartilha educativa, né, que ela tem uma linguagem bem leve e simples, que vem agregar também, né, e vem estimular o produtor, motivá-lo a entrar nesse mundo do ovo caipira. Perfeito. Maurício Pontes, do IMA, muito obrigado, viu, Maurício, pelos esclarecimentos, pelo entendimento aqui do que a gente pode pensar para essa produção, e quem sabe a gente não volte a falar aqui já do ovo caipira sendo exportado, ganhando o mundo. Obrigado, viu? Torço por isso. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente agradece demais a equipe do IMA, a equipe de comunicação, todos os técnicos sempre abertos aqui a falar com a gente, levar essa informação tão importante para você que está aí do outro lado. Que bom, viu? Você gostou desse programa? Mande esse programa para outras pessoas, recebeu aí pela internet, compartilhe o link. Se está assistindo na TV, seguinte, você pode entrar no nosso canal, youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você assiste o programa todo de novo. A gente volta numa próxima edição. Valeu!